também, Jefferson, boa noite. Boa noite. Que jogaço para você hoje, hein? Parabéns. Eu peço permissão para fazer duas perguntas bem simples. Primeiro, você contou quantas defesaças você fez hoje? E a segunda é, faltou mais capricho do Linense ou você estava em mais um jogo glorioso para você? Boa noite. Primeiro, obrigado. É um dia bem especial para mim. Toda a marca que a gente comemora, eu individualmente com essa camisa, eu fico muito feliz. Eu sempre busquei isso desde a minha chegada. Fico muito feliz por isso, mas mais feliz pela vitória. Bom, primeiro, eu acho que foram 4 defesas importantes no enfrentamento. Primeiro, antes da gente abrir o placar. Depois de nós termos aberto o placar, acho que manter o jogo ali 1-0 para nós, a segunda defesa foi talvez a mais difícil do jogo hoje, que é um contrapé. E depois teve no segundo tempo uma boa defesa também, agora na parte final para manter o placar zerado. Acho que foram 4 defesas assim que eu me lembro, mas expressivamente 3, posso dizer. Feliz. E segundo, eu acho que foi um mérito meu, assim, do que falta de capricho deles, porque foram defesas de gol, podemos dizer assim. Mas eu queria enfatizar mais do que os 120 jogos, né? 32 jogos sem tomar gols pela camisa do Ituano, mas acho que é o fator casa estar sendo primordial na nossa campanha. Eu acho que é de se ressaltar. Os jogadores que entraram fizeram a diferença na partida, isso é muito importante. Eu já visto que o Bruno também foi uma peça importante ali no primeiro tempo, depois por conta do cartão, a substituição. Mas acho que foi um bom jogo, não retrata o que foi o jogo 3-0, na minha opinião. Talvez o jogo poderia ter sido até a gente ter concluído mais gols e eles terem feito algum gol também. Foi um jogo muito disputado, mas a gente conseguiu ser um pouco mais efetivo e conseguimos a vitória, muito importante, porque mantém um distanciamento, principalmente, né, de um adversário, por ser em casa, mas a gente abre 5 pontos, se eu não me engano, da equipe da Linense, e agora a gente busca a parte de cima da tabela. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Pela atuação. Paulinho, dá a dimensão do que foi a sua atuação de hoje, né? Com esses lances que você salvou, né? Um deles um jogo 0-0, né? Quanto isso representa a vitória de 3-0 hoje, uma vitória elástica, mas no começo do jogo vai ser complicado para o Ituano, né? Então, dá a dimensão do que representou para você no jogo de hoje, na sua atuação e também totalmente em consequência do placar com a sua atuação, obviamente. Boa noite. Bom, a dimensão ela é grande porque, como eu falei na pergunta anterior, se nós tivéssemos saído atrás do placar, teríamos talvez um pouco mais de dificuldade porque eles abaixariam as linhas. Mas a Linense veio num padrão de jogo um pouco diferente do que a gente estudou. Nós estávamos preparados para essa pressão um pouco mais alta, mas nas análises que nós fizemos, eles estavam marcando um pouco mais com um bloco médio-baixo, com uma linha de 5, uma linha de 4, enfrentando as equipes. E eles vieram para uma pressão um pouco mais alta que a gente acabou tendo dificuldades, principalmente na transição, jogadores muito rápidos na frente da Linense. E aí eu acho que a gente ter conseguido ter o êxito, eu especialmente nas defesas, fez com que o time tivesse tranquilidade para jogar mais para cima e abrir o placar, que foi importante naquele momento, que aí o jogo se transformou de uma forma um pouco melhor. Eles conseguiram entender que se eles subissem a marcação, a gente encaixaria as jogadas que a gente tinha trabalhado para atacá-los. E aí, no final do primeiro tempo, a gente conseguiu o pênalti, que foi determinante assim, na partida, voltar para o segundo tempo com uma vantagem de 2 gols. Mas eu queria tocar num assunto, assim, especificamente para mim, o que eu fiz um pedido no Conselho Técnico, a situação do VAR. Porque, assim, o Ituano está dentro do G8 hoje, não melhor na tabela, porque
a gente não tem VAR. A A2, ela é um dos campeonatos mais competitivos que a primeira divisão de outros estados. Então, não ter o VAR é uma situação prejudicial, porque ele não é igual ao Paulistão, que é ali uma situação de grupos. São pontos corridos que você precisa passar de fase, e qualquer ponto perdido nesses jogos faz diferença na frente. Então, a gente tem um jogo, por exemplo, contra o São Bento, que era um clássico regional, mas tiveram 2 pênaltis claros. Né? A gente coloca o jogo da Ferroviária, onde um gol não validado, legal, mais de 5 metros, faz diferença na competição. Eu não sei se o nosso gol, o gol do Caio, que eles acabaram reclamando ali, nosso primeiro gol, que reclamaram muito que estava impedido, mas assim, é a divisão. Não tem como você ter um parâmetro grande se você não tem o VAR, que é uma ferramenta muito importante no futebol. Então eu acho que a federação poderia ter investido mais nessa ferramenta, porque a competitividade dos jogos está muito alta, e qualquer erro, tanto a favor como contra, ele faz a diferença lá no final. Então eu acho que a gente pode ter em algum momento, vai ter um favorecimento de um erro, mas a gente também vai ser prejudicado, e eu acho que nessa caminhada nossa são erros que custa, e aí a gente precisa ir para fora de casa agora pontuar para suprir o jogo do São José que nós não ganhamos aqui, mas a gente está numa boa caminhada, a gente está aí 3 jogos de invencibilidade sem perder, isso é importante. Agora a gente descansa para poder ir para Santos fazer um grande jogo. Rodrigo, boa noite. Uma vez aqui no Vitória, a atuação também na partida de hoje. Como você disse aí, o VAR, a questão da competição que é diferente realmente, a gente vê um empate mais dentro de campo. Fala para o torcedor, então, a respeito do elenco, que houve uma reformulação, né, praticamente, e você está aí diariamente, né, desde o ano passado, passou por situações e vive uma situação diferente hoje na Série A2. O que o torcedor pode esperar desse grupo até o final da competição? Boa noite, Renato. Bom, na minha opinião, vou completar 3 anos aqui dentro. Vivi momentos distintos, como você falou, de 2022 quase acesso, 2023 um ano especial também. Mas esse ano, eu acho que houve um acerto muito grande, primeiro na contratação do Vinícius, um profissional que eu já tinha trabalhado 2 vezes já na minha carreira, então sabia do perfil, sabia do potencial, da parte humana dele especificamente. A gente tem provado de bons resultados, de jogos importantes, com vitórias, empates, mas a gente não pode esquecer que esse time tem 40 dias. Então, enaltecer o trabalho do Vinícius, da comissão. Como você falou, vocês talvez não estão tão diariamente como a gente aqui, mas o que esses caras trabalham é surreal. O quanto a análise de desempenho também trabalha o Henrique, o Enzo, os meninos, é muito importante, porque a gente está praticamente, depois de experiente, vivendo uma Copa São Paulo, que a gente está jogando de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, é uma loucura, e a gente tem provado muito do nosso ambiente, cara. Hoje a gente tem um grupo muito, muito diferente, um grupo que se respeita, um grupo de amigo, a gente conseguiu ter uma conexão muito bacana dentro do vestiário, mas também muito importante pelo nosso comando. O nosso comandante, ele é o grande centro da nossa equipe hoje, não tem como a gente fugir disso. E para a gente se relacionar humanamente, quando tem respeito e coerência dentro das decisões, a gente consegue desfrutar, todo mundo se sente importante, e a gente receber os meninos da Copa São Paulo de um trabalho excepcional que eles fizeram, e vê-los desempenhando tão bem, como foi o Maia hoje, que teve a oportunidade, o Razeira, né, tantos meninos que uns já estavam com a gente, e a gente desfrutar de um atleta que nem o Eric, assim, é algo, assim, para mim, muito especial, porque eu já tenho uma vivência um pouco maior com ele, e é um atleta que, assim,
questão de tempo para a gente ver ele em grandes centros, porque é um cara parece que ele não tem a idade que ele tem, um entendimento de jogo, então esperou a oportunidade, no caso o Eric, o Luiz acabou tendo uma lesão, e aí você vê que o nível continua alto. Então essas escolhas, principalmente da comissão, de todas as pessoas que gerem esse ambiente, é muito importante. Poder pensar de talvez 20, 25 jogadores da base, subiram 10, então quer dizer, o trabalho lá foi muito bem feito, poderia ter subido até mais, mas não comporta, né, subir tanta gente, mas todos os que subiram fizeram um trabalho muito importante, e aí dentro de uma engrenagem que já está muito bem posta, os jogadores conseguem desempenhar de uma forma muito importante. Eles vão nos ajudar muito mais, mas a nível de grupo, assim, hoje a gente tem um time especificamente. Tem diferença de grupo e tem diferença de equipe, né? Então hoje a gente tem um grupo muito forte, uma equipe muito forte, consequentemente um time, né? A gente vê organizações, talvez o nosso maior desafio é nivelar os dois tempos do jogo. É o que a gente tem conversado muito internamente, mas as análises pós-jogo, a gente tem um entendimento muito grande quando a gente empata, o porquê que a gente empata, o porquê que a gente ganha e o porquê que a gente perde. Então, tem sido muito bacana para mim completar 120 jogos, talvez de todos os elencos que eu participei aqui dentro, esse seja o mais especial. E que talvez no final a gente vai buscar coroar com o acesso. É difícil, o percurso ele ainda tem bastante coisa para acontecer, mas eu vejo uma equipe muito preparada para poder ter os maiores desafios até o acesso. Jefferson, boa noite. Boa noite. Da Monitor FM. Primeiramente, parabéns pela vitória, pela grande atuação aí, quando sai 3-0, vamos falar de quem fez pouco, mas o goleiro hoje também foi bem importante lá atrás. Você está aqui no ano, como você disse, há quase 3 anos, já passou pela ansiedade de possível acesso à Série A, já passou por um ano onde vocês chegaram longe do Paulista, mas ano passado foi um ano de 2 rebaixamentos. Eu imagino que para vocês que ficaram, tem uma carga psicológica muito grande do que aconteceu no passado. Como está sendo esse processo para vocês, para o Ian, para você, para o Ian, o pessoal que ficou no ano passado, está agora tendo que recepcionar o pessoal, tendo que mudar esse comportamento, como está sendo para vocês esse 2025, parece que começou bem melhor para vocês. Boa noite. Eu só vou responder um pedaço da pergunta anterior do Renato. O que a torcida pode esperar é um time muito guerreiro, um time de operário que vai lutar até o final para a gente conseguir esse tão sonhado acesso e recolocar o Ituano onde ele merece. Bom, 2024 foi um ano bem duro, bem difícil. Foram golpes que nos marcam, mas faz parte do futebol. A gente precisou recalcular a rota completamente. Os atletas que ficaram foram atletas que já tinham vínculo longevo com o Ituano, e o clube fez os esforços necessários para nos manter, porque faz parte, né? Questão contratual, tudo aquilo que existe. Mas nós conseguimos passar para os jogadores que chegaram como que funciona o clube. Um clube extremamente humano, pessoas que trabalham arduamente para fazer as coisas acontecerem aqui dentro. E o ano de 2024 foi um ano que, assim, a marca que nos deixou foi um pouco quando a gente volta para a nossa vida. A gente não pode achar que a vida é uma sobrevivência de fazer um contrato e não deixar nada no lugar que a gente passa. E os 2 grupos que passaram aqui, infelizmente, acabou não deixando nada. Jogadores que vieram por conta das competições que o Ituano disponibilizava, que era Paulistão, Copa do Brasil e Série B, e faz parte do futebol. E a nossa única obrigação em 2024 era deixar o Ituano onde a gente pegou. E a gente não conseguiu, e jogadores seguiram a vida deles e, assim, deixaram o clube numa situação ruim, diferente do ano de 2023, que a gente conseguiu tudo para 2024. E aí esse recalculamento de rota passa por pessoas, passam por seres humanos, e mais uma vez eu não posso deixar de falar pela busca que o Ituano fez no mercado.
Eu não é da minha função saber quanto que é a folha salarial do Ituano nesse ano, mas talvez pela diminuição da renda que existe de Paulistão, de tudo que envolve, talvez foi trabalhado o ano de 2025 com menos dinheiro do que 2024, obviamente, e conseguiu contratar melhor. Então, assim, o que a gente tem visto no campo, o campo não mente, o campo não vai mentir. A gente, em 2025, 2024, não tinha um grupo, o Alberto tentou fazer um trabalho de remate totalmente contrário, né? Acho que se tivesse mais tempo ali no Paulistão, conseguiria ter um sucesso maior, mas foi a chegada dos jogadores do meio para o final que fez a gente caminhar um pouco diferente do que aconteceu. Então, não contratou bem em 2024, foi muito mal na formação do elenco, e aí acabou acontecendo o que aconteceu. Todos nós temos a nossa parcela de culpa, a diretoria e os atletas também, e aí os atletas que chegaram agora entenderam a filosofia que é o clube. Os atletas querem deixar algo para o Ituano hoje, é claro isso. Né? Tanto a parte da nossa comissão técnica, a nossa diretoria entendeu que não adianta você ficar trabalhando por sobrevivência, por fazer um contrato aqui, um contrato ali, e a coisa assim, vai passar, e aí? Então, colocar o nome na história do clube, que é o que, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer, e eles estão me ajudando nisso, né? E aí a gente consegue desfrutar de uma conexão um pouco mais verdadeira, e aí a gente rema para o mesmo lugar, né? A gente não tem um grupo tão cheio, mas assim, a gente tem um grupo homogêneo de 2 jogadores ali por posição que mantém o nível, e é isso que a gente busca. Então esses atletas têm nos ajudado muito porque entenderam que recaiu sobre eles uma responsabilidade que não era deles, mas eles têm a oportunidade de colocar o nome e marcar o nome da história do clube, e são 2 acessos que nós precisamos, e esse grupo sabe disso. A gente precisa subir para a Série A1 do Paulistão e a gente precisa subir para a Série B. E aí a gente consegue recolocar o Ituano. E a minha posição de permanecer, de não sair, tive várias propostas, mas quando o clube contratou o Vinícius, eu parei com todos os movimentos, porque eu conhecia a pessoa, eu conhecia o ser humano, e eu me sinto em dívida com o Ituano. E eu vou fazer de tudo que eu puder, de todas as minhas forças, e trabalho para recolocar o Ituano na 1. E esses jogadores, eles têm me ajudado, e acho que hoje eu consegui ajudar um pouquinho, e assim a gente ganha hoje, comemora, mas amanhã à tarde a gente já zera e pensa na Portuguesa. Desculpa me alongar. Parabéns, Jefferson, e bom descanso. Obrigado a todos, boa noite. Parabéns. Obrigado, valeu.